Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Ora, cá estamos, mais uma segunda-feira, mais uma dose de sugestões aqui da rapaziada do Pop-Up. É mais uma prova de que nunca houve um programa de rádio assim. Joana Stiquini Vilela, tu que estás entre nós esta semana, vais começar esta dose de sugestões e vais começar com um livro. Chamado A Chefe dos Maus. Muito bem. Do Ricardo Adolfo, que eu entrevistei aqui para o Observador. Ah, sério? É verdade. Maravilhosamente editado. Um texto muito bem editado. A pedido de um editor que, de acordo com Bruno Vieira Amaral e Tiago Pereira, é maravilhoso. É verdade. Eu, por acaso, já tinha entrevistado o Ricardo Adolfo por causa de um outro livro dele. Pensava que tu ias dizer. Eu, por acaso, já sabia que o disse que era maravilhoso. Mas não. Também sabia. E gosto muito dos livros dele. Ele já não escrevia há mais de 10 anos nenhum romance. Uhum. Ele tem uma série de características que eu gosto muito, que são... A saber, 2 pontos. Para começar é aquilo, e se calhar o Pedro Buxeri Mendes vai gostar de ouvir isto, que é, ele escreve, não é um escritor português, ou seja, não tenta ser um escritor português, ele escreve, ele é um tipo da linha de Sintra e tem os outros livros dele, a maior parte são sobre essa realidade suburbana dessa zona, com a coloquialidade toda da zona, com imenso humor, há sempre... São livros muito divertidos, com uma escrita fácil, sintética, ágil e com protagonistas, normalmente mulheres, muito inesperadas e irreverentes. inesperadas não era a palavra que... Não, e irreverentes e que nos levam para outros mundos, lá está, e que fazem e se calhar nós precisamos disso, se calhar nós precisamos de alguém que escreva sobre a linha de Sintra, porque é lá onde vive a maior parte das pessoas. Milhares de pessoas. Não, mas quer dizer... Faltam um chega. Não? Eu pensei que fosse essa. Algumas estarão. Mas quer dizer, nós vivemos de um centralismo numa certa, sei lá, intelectualidade ou o que seja. Eu acho isto muito mais interessante. Pronto. Epá, temos que começar a gravar isto em alguém, não é? O Meio Martins. Olha. Olha, eu vou só... Em Alvalade isto não pode ser gravado. Este A Chefe dos Maus é diferente destes outros livros porque não se passa na linha de Sintra ou nos subúrbios, depois também há um que é sobre imigrantes, mas passa-se em Tóquio. Mas eu vou só dizer aqui o nome, vou só sugerir 2 livros do Ricardo Adolfo anteriores que eu gostei muito e parece, toda a gente existe, eu não sei porquê, não sei onde é que isto aconteceu ou quando, mas toda a gente diz que o Lobo Antunes é a grande fã. Mas eu vou dizer, fica a nota. Misé antes Galdéria do que Normal e Remediada, que foi o primeiro livro dele que eu li e recomendo vivamente. E Maria dos Cantos Cerrados também, embora haja outros. A Chefe dos Maus passa-se em Tóquio, é uma sátira ao mundo corporativo que o Ricardo Adolfo, na sua vida real, é publicitário, ele é diretor criativo de uma grande agência mundial, que é, não sei se, não percebo como é que isto funciona, se pode dizer nomes e essas coisas, mas de uma das maiores agências de publicidade do mundo, e trabalham também só para uma das grandes marcas de tecnologia do mundo, e ele diz, o mundo corporativo no mundo inteiro não é assim tão diferente. E ele tem muitas questões do mundo corporativo que o inquietam, de alguma forma. E opta aqui por fazer esta desconstrução e esta sátira através de uma empresa, e é uma empresa, este tipo de empresas existe de facto em Tóquio. Aliás, eu só percebi isso na entrevista, e está lá, que é uma empresa de mafiosos. Ou seja, no Japão estão legalizadas empresas de pessoas que... fazem bandidagem. Sim, desde que isso não esteja escrito, ou seja, é uma empresa de imobiliário, toda a gente sabe que depois tem outro tipo de atividades, como extorsão, como gestão de bares de alterno. Isso é como as empresas de gestão de resíduos dos Sopranos, não é?
E... Mais ou menos. Mais ou menos, sim. E que aqui vão ser esta empresa vai ser abalada, não é? Lá está, há um conflito. E esse terremoto porque ele falou também disto, da questão dos terremotos no Japão ser muito presente. As pessoas estão sempre um bocado com receio daquilo, não é? E esse terremoto vem da pessoa menos esperada, porque o Japão também é uma sociedade, a sociedade japonesa também é muito hierárquica, da pessoa mais inesperada, que é a pessoa que está mais abaixo na hierarquia, ou seja, é não só uma mulher como uma assistente. Pronto, e no fundo é a história da ascensão desta chefe dos maus e é muito divertido, recomendo muito. E ainda uma segunda sugestão que tem também a ver, também é uma sátira, embora eu tenha visto na Wikipédia e eles descrevam como um thriller psicológico de ficção científica. Para mim é mais uma sátira, também uma sátira e lá está, uma distopia, um mundo distópico do mundo corporativo, e que é a série Severance da Apple TV, em português chama-se Separação, e que eu nunca tinha visto. A série já tem algum tempo, só agora é que tenho. Sim, já tínhamos aqui falado, mas nunca é demais. E estou absolutamente conquistada, e acontece-me ter a mesma coisa que me aconteceu com o livro, que é eu quero ver mais. E pronto, é uma série que é protagonizada pelo Adam Scott, que é um ator cómico, é produzida e realizada em grande parte pelo Ben Stiller, que é um ator cómico, e que é uma recriação ou uma criação de um mundo, lá está, uma tal distopia, e que a nível de premissa, de guião, das interpretações, da direção da arte, podemos dizer que é um objeto cultural significativo da nossa época, e que vale muito. Levanta muitas questões, tem a ver com o trabalho, que tem a ver com aquela questão do sliding doors, não é? O que é que aconteceria se nós virássemos para a direita e não para a esquerda, ou para a esquerda e não para a direita, e também com estas questões todas da tecnologia e da separação de vários mundos. E vou calar-me. Quem não se vai calar é o Bruno Vieira Amaral. Queres falar do Sr. Scorsese, primeiro que tudo? Sim, Mr. Scorsese está na Apple TV, é um documentário em 6 partes, 5, 6. Por aí. Agora já não me lembro. E é um documentário verdadeiramente extraordinário, realizado por Rebecca Miller. E eu vou dizer isto, feministas não me levem a mal. Rebecca Miller é filha de Arthur Miller, do dramaturgo, e é casada com Daniel Day-Lewis, que aliás dirigiu num filme dos anos 2000, a balada de Jackie Rose. E faz aqui um trabalho, um documentário que, mesmo para quem já conhece muito da obra do Scorsese e da vida dele, das histórias de vida dele, vem aqui encontrar coisas novas e ligadas com muita sensibilidade, com muito saber. Há aqui coisas verdadeiramente novas. Logo no início, quando os episódios em que são ouvidos os amigos de infância de Martin Scorsese, há coisas que nos permitem perceber melhor as obras iniciais dele, como Os Cavaleiros do Asfalto, o Mean Streets. Também aquele momento em que ele é convidado por Roger Corman para fazer um filme, o Boxcar Bertha, com a Barbara Hershey, que depois haveria de trabalhar com ele também na Última Tentação de Cristo, mas que foi um filme, ele queria filmar, ele queria fazer filmes, e que aqueles que o acompanhavam da mesma geração torceram o nariz porque ele se estava a vender, estava a fazer uma coisa que não era pessoal, e terá sido o John Cassavetes que lhe disse: epá, não faças estas porcarias de filmes, não estejas a perder tempo a fazer coisas que não vêm de ti, que não são pessoais, que não, tecnicamente ok, mas não trazem nada. E é aí que ele depois decide fazer o Mean Streets, que é o primeiro grande filme e que o lança. Mas curiosamente ele depois faz o Alice Já Não Mora Aqui, que não é um projeto pessoal, mas que para mim é um dos grandes filmes dele, e ao qual ele consegue dar de facto uma tonalidade pessoal, apesar de ser um projeto da Ellen Burstyn.
O documentário tem muitas destas histórias dos momentos de crise dele. Para mim, um grande documentário, e nós temos visto muito e temos falado aqui de muitos documentários que às vezes pouco acrescentam. Aqui o único pecado que eu identifico neste documentário é que, de facto, à medida que avança e se aproxima das últimas obras ou da fase final mais recente da carreira de Scorsese, começa a perder um interesse quase nos seus objetos nos filmes. Começa a passar rapidamente pelos filmes, o que também de alguma forma corresponde ao processo, à evolução do Scorsese, em que os primeiros filmes são de facto muito pessoais e são os mais relevantes, e depois perde ali um bocadinho. Depois há uma máquina a funcionar também. E acho que o documentário, esse é o único pecado que eu posso identificar, mas é um grande documentário. Recomendo também... Bruno, desculpa, mas porquê que pediste desculpa às feministas? Não percebi. Não, por estar a dizer que ela é filha de e é casada com. Ok. Para identificar, ok? Muito bem, vamos em Está frente. explicado. Há um documentário na Netflix que é A Vizinha Perfeita, que tem esta... Isto cheira-me a sangue. É true crime. Cheira-me a sangue. Mas aqui tem uma particularidade que eu acho que é muito bem explorada, é que toda a história é contada, todo o filme, são imagens das bodycams dos polícias. Depois há um ou outro momento em que se aproveita reportagens da televisão, mas é quase todo feito com as imagens captadas pelas bodycams dos polícias. E é uma história de alguém que tem ali uma desavença entre vizinhos, não é? E que a polícia é chamada várias vezes para pôr cobro àquilo, e depois há um crime. E eu gostei muito da forma como a realizadora conseguiu pegar nestas imagens e contar as imagens de uma forma que é nova e que é adaptada aos recursos que hoje existem. Um pouco exemplo do que foi feito aqui também há uns anos num documentário da Netflix, contava a história com base nas câmaras de vigilância da casa, ou então nos vídeos publicados no Facebook, e eu acho que é um caminho interessante para as técnicas de narrativa audiovisual. Chama-se A Vizinha Perfeita e está na Netflix. Então, mas ainda tens aqui um livrinho. É? Qual é que é? Porque se enganam os intelectuais. Olha, enganaste. Isso, vou deixar Isto é metalinguístico. Eu vou deixar para as recomendações da próxima semana. Mas tenho outra recomendação. Eu comecei a ver O Presumível Inocente, a série na Apple TV, aproveitando que tinha subscrito. Exatamente. E o Pedro já tinha falado aqui da série. Agora vai para casa e liga a Apple TV. É um dos meus filmes preferidos. Eu estou na mesma. Tenho agora 3 meses. O filme com o Harrison Ford, e aqui notei uma grande diferença, e que tem a ver com a personalidade, com o carisma dos atores. Enquanto tu te preocupas com a personagem do Harrison Ford, o Jake Gyllenhaal não suscita empatia. Eu acho que vai haver uma segunda temporada e tudo. Ainda não cheguei ao fim, mas notei essa grande diferença, e de como a presença de um ator e tudo aquilo que ele evoca pode mudar completamente a tua relação com o personagem. Depois falamos do final, quando vis até ao fim. Sim. Tenho a suspeita que há de ser diferente do final do filme. Vou só mandar aqui uma colherada. 3 coisas rápidas para vos dizer. Uma, quero sugerir True Crime. É verdade. Porém, ficcionado. Não sei se já viram. Está na HBO. Há 2 episódios, talvez 3, não tenho a certeza. Chama-se Murdaugh, Morte na Família. Já vi isso. Já vi 2 episódios. Estou a gostar bastante daquela história. Há 2 documentários verdadeiros. Sim, aquilo, acho que a série é baseada num podcast. É a história de, não vos vou dizer o que é que acontece, ainda que a interna não, a Patricia sim. Patricia Arquette e o Jason Clarke, que é aquele tipo australiano. Vocês viram aquela série Winning Time sobre os Lakers? Era o tipo que fazia de Jerry West, o jogador que virou treinador, ou o treinador que virou jogador. Agora não estou certo. Basquete não é a minha cena. Só para vos dizer que eu, que sou o maior cético, esse gajo tem ar de mau. em relação a True Crime, estou a gostar bastante desta situação. Bem-vindo. E quero ver onde é que isto vai acabar. Outra coisa, há um livro que saiu aqui há uns meses, na América, que se chama Hollywood High, escrito por um senhor chamado Bruce Handy, que é a história dos teen movies. Os anos 80, o John Hughes, não? Não só, também, mas desde, imagina, Fúria de Viver até okay. agora... Chama-se Bruce Amonte Semeado? Handy.
Handy, de Handyman. Dá a mão de semear. Exato, Handy. Mas como é que se chama o livro? O livro chama-se Hollywood High. High de High School. E eu fiquei muito interessado school nisto. ou E de estar high também, não Moca, é? mas tu estás high no high school, não é? Vais trocadilho. Eu não. Como tu te lembras, Pedro. Eu não, dava-me bem. O Pedro manteve-se sempre Pronto. altamente sóbrio. E tem American Graffiti, mas também tem Mean Girls e tem Breakfast Mean Club. Girls. Um dia temos de dedicar um programa ao Mean Girl. Portanto, isto para vos dizer que é sobre teen movies, não necessariamente filmes para adolescentes, mas filmes com e sobre adolescentes, que é uma espécie de filme que eu acho que nós apreciamos bastante. É um género em si. Outra coisa que eu descobri há muito pouco tempo, há um novo disco da Silvana Estrada, que é uma mexicana que eu aprecio muito. Chama-se Vendrán Suaves Lúvias. Olha, vai chover com calma. Olha, eu Olha, meus gostava era amigos, do Ojalá que llueva café do grande Juan ouçam, Luis Guerra. eu não sei se já ouviram a Silvana Estrada. Isso é o Badbucas de Amor, não É, é? exatamente. E a seguir veio o Ojalá que llueva café. Não sei se conhecem, por exemplo, para vos dar assim, vou-vos dar um comparativo mais próximo. Sílvia Pérez Cruz. Sim, Claro. gosto muito. Pronto, não estou a dizer que é igual, mas é só para terem uma noção. Eu não me importava nada que a Silvana Estrada, por exemplo, fizesse a banda sonora dos meus dias. Sempre, por exemplo, eu fazia qualquer coisa e ela estava lá com uma guitarrinha a fazer uma cantiga e a cantar assim, em jeito de doce mel. Eu aprecio muito. Como é que se chama aquela cantora mexicana também? Mon Laferte. Mon Laferte, essa é extraordinária. O Jeremy Allen White andou com a Rosalia. Já não sei como é que isso está. Rosalia que também vai ter um disco novo, agora em novembro. Belos braços. Chama-se Lux. Devíamos falar sobre braços no cinema. Tem uns búzios que aquilo até soube o mar. Aquilo é... O que é búzios? Os braços? Aqueles é os bíceps, pá. Bíceps são búzios. É o mar. Esse é o mar. Encostas-te aos búzios do Jeremy Allen White e ouves as ondas. Ok. Pedro Buxeri Mendes, vamos às tuas sugestões. Eu vou-me Isto embora. é uma vergonha. Vamos começar por um livro sobre a internet. Não, vamos começar por... semana passada morreu o Francisco Pinto Balsemão. Peço imensa desculpa, sim, senhor. Enfim, temos felizmente as suas memórias editadas em livro ou em versão podcast. Que eu já espreitei e eu aprecio muito ouvir aquilo em podcast. Lido por inteligência artificial, Exato. não é? Por máquinas. Feito. Por máquinas, pronto. No fundo é um audiolivro dividido em episódios. E independentemente da figura do Dr. Balsemão, que eu acho que foi amplamente e justamente elogiada ao longo dos últimos dias, através dessas memórias nós podemos contactar com um país, ou com uma parte do país que é muito raro nós vermos retratado culturalmente, que é o país dos ricos, dos privilegiados. O Balsemão, quando nasceu, era rico e continuou rico a vida toda e fez aquelas coisas que os ricos fazem, que é estar com outros ricos e jogar ténis e andar de mota e pronto, essas coisas. Isto antes do 25 de Abril, quando Portugal era um país muito diferente, muito pobre. E ler essas partes, ou ouvir em podcast, como queiram, é francamente interessante, porque o Francisco Balsemão assume sem qualquer problema a sua situação de privilégio e, no fundo, às vezes parece um livro dos 5, não é? Que os miúdos também eram engenheirados da Enid Blyton. Parece um livro dos 5 na medida em que depois fazem-lhe uma sanduíche, depois ele come um gelado, depois vai passear. Depois vão embalsamar um primo. Sim. Enfim, aqui a pretexto do seu falecimento, da semana passada, recomendo o livro, que é um livro que se lê muito bem, ou enfim, volto a dizer do podcast, é um livro que se lê muito bem e que retrata um Portugal que não é nada habitual. Nós não temos uma tradição memorialista e quando temos é quase sempre engagé, não é? Enfim, fui um grande lutador disto, ou fui um grande não sei o que é daquilo. E aqui é simplesmente a vida de um homem que teve uma vida incrível e que fez coisas incríveis, mas que também, sei lá, ia de moto para Évora para ir ter com uma namorada, de moto que não havia autoestradas, que eu acho uma coisa, enfim, assinalável. Eu não iria, portanto, eu acho que... Olha, já agora aproveito para sugerir o podcast de entrevistas feitas por ele. Como é que o Mundo, agora não me lembro do nome. Mundo Melhor, uma coisa assim. Qualquer coisa assim, mas que são entrevistas notáveis e que, olha, pelo andar da carruagem as pessoas vão desaparecendo e também é um retrato de um país, talvez um bocadinho depois. E é também, deixa-me só acrescentar isto, estamos a falar de alguém, e já falámos disto, alguém que representa uma elite
que se deu ao país, contribuiu para um país melhor, de facto. Ao contrário de outras partes das elites que quase que, no fundo, são parasitárias, Francisco Pinto Balsemão foi alguém que nasceu no privilégio, mas, tanto quanto podemos avaliar aquilo que fez, retribuiu, devolveu à sociedade, com um exemplo cívico e também com a sua obra, aquilo que recebeu por nascença. Enquanto se divertia, não é? Enquanto se divertia. Mas isso não é incompatível, não é? Isso é o melhor de... Não, eu só acho... E bem. Pedro Buxeri Mendes. Qual é a maior invenção? Agora outra coisa. Qual é a maior invenção dos últimos anos? O pastel de bacalhau com queijo da serra. É a internet. Este livro que se chama A História Inacabada da World Wide Web, de Tim Berners-Lee, Berners-Lee, que é um dos pais da coisa, não é? Que se chama Isto é para Todos, publicado há muito pouco tempo em Portugal. A História Inacabada da World Wide Web é a história de como o Berners-Lee inventou a internet. Ou seja, enfim, falo por mim, às vezes pensamos na internet como uma coisa, como a eletricidade ou como a água, não é? Mas a internet de facto teve que ser inventada. E o livro está escrito de uma forma muito coloquial, que eu acho uma qualidade. É quase como se ele nos estivesse a contar a história ao ouvido, embora não muito perto, para não ser demasiado estranho, mas o livro lê-se francamente bem. Tem uma parte geek, tem uma parte lá com HTML, não sei o quê. E é muito interessante que a internet só foi possível, ou Tim Berners-Lee só chegou lá por causa de um computador Next. A Next era a empresa para onde Steve Jobs fundou depois de ter sido despedido da Apple. E a dada altura ele diz no livro que nunca conheceu Steve Jobs, porque o Steve Jobs estava numa feira para ver os inventos e as coisas, e quando ia chegar à bancada do Tim Berners-Lee, acho que ainda era nos anos 80 ou princípios dos anos 90, princípios dos anos 90, quando ia chegar à bancada, alguém o chamou, tipo cena de filme, então as suas vidas nunca se cruzaram. E o Tim Berners-Lee Sliding Doors, afirma talvez se o Steve Jobs tivesse chegado à bancada dele, a uma espécie de fila ou de feira, talvez nunca tivesse havido a Apple, porque a Apple de agora, porque seria a Next, bom, enfim, etc. Essa parte é interessante. Portanto, altamente recomendável. Vou a meio, estou a gostar imenso. Não estava nada à espera de gostar deste tipo de coisas, mas ver a internet como uma invenção e ver o caminho que levou até lá a partir da... Ele trabalhava na CERN, na Suíça, naquela coisa onde há aquelas coisas basta até a colição do collider, o caldeirão, aquela coisa que pode acabar pode arrebentar, como engolir o mundo. Isso. Aquilo do busão. O busão de Higgs. Eu estava com muitas palavras na cabeça que não eram corretas e de repente. Finalmente, estreou na Netflix recentemente A Diplomata. A terceira temporada, não é? Com a magnífica Kerry Russell. Eu talvez fosse a Évora de Mota, se fosse finalmente alguma coisa que mexe com as emoções Na primeira temporada, Kerry Russell usava umas lentes de contacto, os olhos tinham um azul piscina, é assim que se diz, não é? É, pode ser. Ou em Lisboa, piscina, não é? Ou piscina. E aqui já não tem as lentes de contacto, felizmente. Esta terceira temporada é uma enorme evolução em relação às outras duas. Não sei se viram as outras duas, mas... Em bom? Mas era o que eu ia perguntar, porque eu vi a primeira e também sou fã, talvez não da mesma forma, mas talvez a parte de Évora... Não me lembro, não sabia disso das piscinas, mas E esta temporada torna A Diplomata, creio eu, no novo House of Cards, vamos dizer assim, ou pelo menos é aquilo que eu defendo. Portanto, A Diplomata na Netflix, terceira temporada, comecem pelas duas primeiras, com a garantia de que a terceira é a melhor de todas. E que haverá uma mudança de... Este homem para vender coisas é do melhor. Por isso é que ele chegou onde chegou, meus amigos. Muito bem, sugestões entregues estão disponíveis em podcast. Estas e todas as outras que alguma vez aqui demos e que não têm prazo de validade, já agora. E sigam-nos para não perderem nenhum episódio. Voltamos na quinta-feira. Até lá.